Boa noite. É alegria estar aqui com vocês hoje. Meu nome é André Gress, sou diretor criativo e fiquei muito me questionando, né, sobre o que eu ia falar hoje aqui para vocês. O que vai ser o meu tema, o que eu vou compartilhar com vocês. E nesse momento eu pude olhar para minha história e trouxe esse origami para vocês, porque o André, quando ele tinha 8, 10 anos, era o que ele mais amava fazer. Eu fazia tipo de 20 origamis, sabe? E um dia, uma pessoa chegou e me fez a seguinte pergunta, pode passar o slide. A pergunta que ele passou, o slide passou, aí na frente. Ele me fez, o que você está fazendo isso, meu pai? Eu fiquei meio constrangido, sabe? Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei dentro de um monte de pássaro ali, de um monte de... Eu queria saber o porquê dele fazer isso. Naquela época eu não sabia. E aí alguns anos se passaram e o André de 8, 10 anos de idade começou a ter mais sonhos. E o meu sonho maior era ser diretor de teatro musical. Muita coisa aconteceu e eu com 22 anos fui parar em Nova York. Ganhei uma bolsa para estudar na New York Film Academy. E foi muito importante para mim esse momento. Assim. Não só para estar lá, para estar vivendo aquele sonho, mas porque eu conheci uma pessoa que mudou muito a minha vida, sabe? O Tom foi um cara muito importante. Eu andava com um portfólio debaixo do braço de coisas amadoras que eu tinha feito aqui em Fortaleza, somente em Fortaleza. E aí eu abri e falava assim, gosto de mostrar meu trabalho, você me dá uma chance para esse meu trabalho? E ele foi uma das primeiras pessoas lá que acreditaram em mim, sabe? Assim, ele falou assim, eu vou te apresentar algumas pessoas. O sonho dele era que eu fizesse um Master in Fine Arts, como se fosse um mestrado, né? Que eu me tornasse um diretor fazendo um mestrado. E aí ele marcou um jantar não, café, com uma grande diretora. Uma diretora que tem um hit na Broadway, vários filmes. E eu fiquei muito nervoso em conhecer ela. Levei meu portfólio. Chegando lá no café, eu mostrei para ela o meu portfólio, ela olhou para mim e falou assim, cópia, cópia, cópia. 2 trabalhos meus autorais. Gostei disso, gostei disso. Cópia, cópia, cópia. Eu gosto de cópia. Devolvi para você. Olha, garoto, acho que como um jovem cozinheiro, eu tenho que te dar um conselho. Meu conselho não é para você ir para o mestrado. O meu conselho é que você viaje o mundo conhecendo novos temperos e especiarias. E que espero que mais à frente, quando você estiver viajando, conhecendo outros cozinheiros, aprendendo a cozinhar, ver outras maneiras de se fazer o que você faz, você alcance a maturidade de, na sua mochila, seus temperos e especiarias, você saber o que você vai misturar para você conseguir desenhar um grande prato de um grande chefe. Ser um grande chefe. Sendo um grande chefe com um grande diretor. Isso é meu conselho para você. Ela se levantou, foi o professor com a cara no chão, e ele queria que ela dissesse uma universidade para estudar. E aquilo ali mudou, né, a minha percepção. Né? E mais à frente, eu conheci outra pessoa, um educador lá para os Estados Unidos, através desse pessoa, que me fez também refletir muito. Eu tive que aprender a me desconstruir e conseguir olhar para mim. Ele escreveu para esse professor também, professor, autor do livro que eu estudava. Disse, olha, eu tenho um aluno que vale a pena você conhecer. E eu mandei meu portfólio, só que online dessa vez. E aí ele escrevi sobre mim. E aí ele pegou e respondeu o e-mail. Ele falou assim, André, antes de eu te responder qualquer coisa, eu preciso que você me responda 3 perguntas. E eu vou pedir para que vocês abram o passarinho, desmontem o passarinho de vocês, porque essas 3 perguntas eu deixei com vocês. Vocês vão entender o porquê que a gente está desconstruindo isso. A primeira pergunta tinha no e-mail, tinha 20 e poucos anos. Foi. Daqui a 5 anos, o que você gostaria de estar fazendo? Segunda pergunta.
Aonde você gostaria de estar fazendo isso? Terceira pergunta. Quais experiências específicas você precisa para preencher a lacuna entre o conjunto de habilidades que você tem hoje e o que você precisará em 5 anos? Aí eu fiquei muito empolgado, né? Falei assim, cara, meu Deus, eu vou lá, ser diretor. Segunda, em qualquer lugar do mundo. Terceiro, eu preciso aprender mais sobre dramaturgia, entender mais sobre direção. Deu 2 linhas a minha resposta. Mandei o e-mail em 10 minutos. 10 minutos depois eu recebo o e-mail do educador. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu acho que você não entendeu o que eu te perguntei. Cave mais profundamente. E assim me responde o que você tem para me responder. Aí o moleque virei à noite, assim, né? Coloquei no Google para ver se me ajudava a dar a resposta, né? E eu concluí que eu achava que ele queria que eu fosse mais específico, né? Aí eu coloquei 5 anos. Gostaria de ser um diretor reconhecido pelo meu trabalho dentro do que eu faço. Aonde? Em Nova York. O que eu preciso? E eu listei uma série de 20 coisas pontuais, de tarefas pontuais que eu precisava fazer. Eu preciso conhecer novos escritores, eu preciso estudar estética, eu preciso... foi... E eu nunca recebi esse meio de volta. Cá que 2019 acontece, e eu vou para uma conferência 500 anos depois, para Nova York, uma conferência de educadores de teatro musical. Apresenta um projeto onde eu tenho uma escola de artes, além de ser diretor de cadeiras adentro. E descubro que esse educador ele havia morrido no mesmo ano que ele havia. Mas essas 3 perguntas aqui que eu deixei com vocês, eu levo elas para minha vida hoje, para tudo que eu faço. Desde o dia que ele passou para mim, eu estou entregando para vocês. Estou desconstruindo uma obra de arte e entregando alguns questionamentos para vocês. Mas o que a gente vai fazer com isso depois a gente conversa. O que algo que foi muito importante para mim foi também tive a oportunidade de ser assistente de direção de alguns diretores da Broadway também. Isso foi mais à frente. Talvez seguindo o conselho da diretora que me falou para conhecer novas maneiras de trabalhar. E um desses diretores que eu tive o prazer de ser assistente, ele foi num projeto na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. E eu cheguei lá, foi a minha primeira cidade, muito empolgado. E tudo eu queria que ele soubesse que eu sabia fazer. Então eu tentava sempre dar um passo à frente e mostrar para ele que eu sabia fazer aquilo ali, sabe? E cada vez mais que eu fazia isso, mais ele me colocava de lado. No final da semana, ele não estava nem mais falando comigo, parecia uma sombra. E aí a gente fez show, enfim, 6 dias depois. E no final, um produtor olhou para mim e falou assim, André, eu preciso que você leve o teclado dele, que ele emprestou, do cabo dele. Eu disse, poxa vida, depois disso tudo, eu ainda vou ter que levar o teclado desse cara chato. E ele levei. Parecia aquela cena de estacionamento vazio, a escola americana lá no fundo e um grupo de alunos, atores, saindo de lá. E eu carregando aqui, ó, ele se fala uma palavra comigo. E aí eu coloquei no bagageiro o piano, ele abriu a porta do carro, pronto para ir embora, sem nem dizer tchau para mim. Eu falei, eu posso te fazer uma pergunta? Aí pisou fora do carro. Parecia cena de filme, só tinha um carro dele no estacionamento, já era não desculpa. Ele saiu do carro, e ele falou assim, isso, eu ainda tenho escola. Isso. Sobre efeitos. Os atores. Eles olharam pro carro, assim, tipo, posta na minha cara e falei, ó. E aí eu fiquei, pensei, faz 1 hora de clara a resposta que eu tinha, assim. O tempo todo, aquela semana, eu queria que ele soubesse que eu sabia alguma coisa, que eu era especial, eu queria mostrar para ele. Olha quem só no espetáculo. Ela estava pensando nas pessoas, ela estava exercitando nós. E aí eu aprendi uma pura lição importante da São Manuel. Nada é sobre. Principalmente quando eu construo arte, quando eu faço algo que é para outras pessoas, faço para o outro. E aí, a partir desse momento, eu consegui começar a olhar um pouco para o meu ego. Isso me irrita, sabe? E outro diretor que eu trabalhei, ensinou uma
me ensinou para mim uns pilares do que hoje eu faço. Esse cara é genial, ele é um grande diretor canadense. E eu trabalhei com ele em Los Angeles, assistente dele. Falou, e faço uma pergunta, qualquer pergunta. E aí eu peguei e falei, bom, qual conselho você daria para um jovem diretor? E aí ele olhou para mim e falou assim, vou te contar uma história. Quando eu tinha 16 anos, eu fui assistente de um diretor lá no Canadá, um grande diretor de musicais abroad. E esse diretor foi para o Canadá para uma peça trazendo uma grande diva, que tinha um grande problema de não decorar as falas, nem a letra das músicas. Então era uma grande. Ele se estressou, brigou com todo mundo e falou para mim, olha, você só sai do camarim com ela depois que ela decorar todas as falas. Começou a falar, o rapaz tinha 16 anos, e ele disse que ela entrou no camarim fumando um cigarro, começou, e aí, vamos começar, não sei o quê. Quando ela viu, ela só, o rapaz tem direção de 16 anos. Ela começou, não trabalho com quem tá começando, e não. E ele disse, começou a ficar nervoso, pegou o roteiro, amassou e falou assim, cala a boca. Ele disse que na hora que ele gritou, cala a boca, ele falou, pronto, estou dente. Aí ele disse que ela puxou a cabeça, no queixo, tipo, no cigarro, já bom. Falou assim, eu gostei de você, garoto, vai trabalhar. Aí ele olhou pra mim, um banana, com os meus inícios 20 anos, falou assim, o que você aprendeu com essa história? Eu falei, não sei. Aí ele pegou e falou assim, cara, um bom diretor, ele não vai chegar pra você. Eu quero mais emoção. Ele vai saber o que ele entrega pra pessoa. Se chora de uma maneira precisa. É que eu tô jogue de volta. E ele precisa. E aí, para mim, fez tudo. Não adiantava saber de estética, não adiantava saber de nada se eu não conseguia entender como lidar com pessoas. Ele falou, naquele momento, aquela mulher estava precisando de um grito. Mas se você gritar com outra pessoa, talvez ela se feche, ela não vai te dar o grito. É o Zé Macer. E essa foi uma lição extremamente importante, cara, sabe? Falando em uma coisa importante, esse ano eu aprendi uma coisa muito forte. Meu companheiro, ele mora em São Paulo, eu não moro mais em Fortaleza. E eu estava vindo para Fortaleza para o Ceará, dirigir um DVD no interior do estado do Ceará. Eu tinha criado um DVD que tinha uma árvore gigantesca de 6 metros, de um artista nacional. E coloquei 2.000 litros de água no palco, né? E estava muito ansioso. Quando essa árvore começou a ser montada na cidade do interior, as pessoas começaram a tirar foto dizendo que era uma coisa horrível, que era em cima do ar, em frente ao ar filme, era uma árvore horrível. Grande, 6 metros de altura, meio coisa de família Adams, sabe? Mas tinha um porquê. E aí começaram a colocar no grupo, e eu em São Paulo, tinha nem embarcado para cá. Vamos derrubar a árvore. Detalhe, a árvore custou 50 mil reais, tá? E aí eu comecei a ficar desesperado. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou fazer pro papai. Teve uma pessoa que falou assim, olha, tio, vai colocar em jogo o trabalho desse artista, que é um DVD de 10 anos, por conta dessa árvore. E aí eu li 2 passos para trás. Eu vou estragar o trabalho de artista. Cadê ele? Não, acho que eu vou pedir o negócio de trade. A árvore não estava nem montada ainda, tá? Tipo, só colocar 2 pernas lá, tá? E aí, agora, mas tem um porquê dessa tipo? Tem. Olha, o cara vai fazer um DVD de 10 anos chamado Raízes. Sobral quer dizer abundância de sobreiros, o nome da cidade. Sobreiros é uma árvore, a árvore foi feita no formato de um sobreiro. E a árvore ela tá seca, porque ela tem várias micropartículas de LED que acendem ela no meu show. E ela toma vida depois que ela recebe um raio, que é um efeito pirotécnico. E aí eu também falei assim, o que fala para você acreditar em você? Quantas vezes eu não tinha dado para trás com medo de errar? E aí, naquele momento, eu falei assim, não, tem um pouco de... Aí começou uma outra briga, porque eu tinha pedido para colocar 2.000 litros de água em cima do palco. Eu sou maluco, gente. Inclusive, depois vocês podem ver o DVD desse artista do Abner. E aí, eles falaram, para que essa água? Aí eu falei assim, tem um porquê. Porque o rio da cidade faz um espelho d'água da cidade.
e a água era para fazer um espectáculo no palco. Resumo da ópera, eu cheguei lá, consegui brigar, eles não derrubaram a minha árvore, a árvore ficou montada um dia antes, eu consegui mostrar toda a concepção do DVD. Eu saía da e a árvore tomou fibra do jeito que eu tinha imaginado. No dia seguinte, eu fui convidado para entrevista em todas as rádios e meios de comunicação e a árvore se tornou símbolo do DVD, das pessoas da cidade ficaram muito orgulhosas dessa. Eu só pude fazer isso porque eu realmente acreditei em mim. Podia ter dado tudo errado. Podia, podia, sabe, se tivesse, mas você tem, porque se você tem um propósito, foi a lição que eu aprendi. Se eu tenho convicção, se eu tenho aquilo para fazer, vale a pena, né, a gente correr o risco. Eu só estou pulando de olhos fechados no princípio do céu. Tem pelo menos um plano, né? Não sei se vai funcionar. Dessa vez funcionou. E falando sobre memória afetiva também, ó, a última história que eu quero contar para vocês é para minha mãe. Eu nunca tive um relacionamento tão fácil, sabe? Eu, eu sentia que ela não conseguia me dizer, sabe? Até eu começar a fazer terapia, que aí quando eu comecei a fazer terapia, eu parei de culpar as pessoas, comecei a olhar para ele. É importante fazer terapia, sabe? E uma das vezes que eu estava conversando com a minha mãe, ela me falou uma frase para chegar para vocês. Ela falou que a gente ama por causa de e apesar. Nós amamos por causa de tudo que essa pessoa é e apesar de tudo que essa pessoa é. Eu acho que ela estava falando para a gente escutar dessa história. Mas foi tão forte essa frase que ia para mãe. Alô? Que hoje eu levo para todas as áreas da minha vida, a todos os relacionamentos. Não só relacionamento, eu uso relacionamentos de Deus. Enquanto a balança ela estiver se equilibrando, é um relacionamento saudável. Porque aí você consegue. Isso é uma conclusão minha, a gente consegue medir um pouco do que é cada coisa que os. Sabe, de um pouco do amor até, né? Tô sendo um pouco ousado, talvez, de falar isso. Mas a gente consegue entender o que a gente está sentindo. Isso para mim, como as são mais fortes. E eu vou finalizar para vocês. Eu pensei muito sobre o que eu faço, eu sabe, eu tenho certeza vai passear. E eu pensei, meu Deus, eu aprendi tudo que eu aprendi na minha vida, não sei por que veio na minha cabeça. Eu tive a humildade, momentos da minha vida de olhar para as pessoas, tentar ver o que elas tinham para me ensinar. Mas só algumas histórias, sabe? E eu falei, poxa, eu vou contar a história de pessoas que afetaram a minha vida e ajudaram na construção de quem eu sou. E o meu pai, no começo, uma história que eu contei para vocês, era origami, e hoje agora está desenvolvido, virou um campanha para vocês. E hoje, se ele me perguntasse por que eu estou fazendo esses origamis, eu olharia para ele e falaria que é divertido, que me faz bem. Quantas coisas a gente deixa de fazer porque eles têm vergonha que os outros saibam, porque eles têm medo de se para. Aquela época eu não tinha maturidade, nem essas vezes que eu tenho hoje. Pra olhar pro meu pai e falar assim, pai, porque é divertido, cara. E tem por que ter um propósito desse. Tem coisas que a gente tem que fazer na nossa vida porque eles fazem bem. Os faz bem. E eu escolheria isso para ele hoje. Com muito carinho, com o amor que eles têm no teu world. E eu hoje convido vocês com esse papel em branco a transformar o que vocês quiserem transformar. Sair da psique, organizado por alunos incríveis do Colégio 777. E vocês transformarem isso em um outro origami, no mesmo origami, ou em qualquer coisa que vocês quiserem, sabendo que o prazer de realizar as coisas está nas nossas mãos. E esses são algumas das histórias que eu queria compartilhar com vocês. A criatividade, a construção de quem nós somos, como seres humanos, criativamente, a meu ver, ela só acontece quando a gente está aberto para conhecer a história de outras pessoas. E assim jogar na vida, estando, aprendendo, tendo constante com isso. Meu nome é André Gress, foi um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado.